Turma, então hoje nós iniciamos o terceiro tópico do plano de negócios, que é sobre mercado e competidores. Então, como o próprio nome já diz, é fundamental que se tenha informações ou que se tenha conhecimento sobre o mercado no qual a empresa está sendo inserida, está se inserindo. E quando eu falo de mercado, eu quero dizer de forma ampla o mercado no qual ela está se inserindo, o segmento ao qual ela vai pertencer. Se nós estivermos pensando, por exemplo, em uma empresa do segmento de pet shop, né, para atendimento, seja um banho, tosa ou alguns outros serviços, como consultas para pequenos animais de estimação, nós sabemos que esse é um segmento que tem crescido exponencialmente nos últimos anos. Assim como o segmento da beleza, né, de prestação de serviços voltados à beleza. Então, o crescimento desses mercados denota um interesse por essas áreas. Também é importante saber qual é o público-alvo dentro desse mercado, a qual tipo de cliente, né, a minha empresa vai se destinar a vender um produto ou a prestar um serviço. E também, além do mercado, é necessário, né, avaliarmos os competidores. Então, basicamente, esse tópico ele vai se basear em um tripé, que são os concorrentes, os clientes e os fornecedores da minha empresa. E a partir então desse capítulo, eu até coloquei aqui, vou sublinhar para vocês, que o empreendedor ele passa a ter um correto entendimento sobre o funcionamento do mercado. Isso porque ele começa a ver a empresa não só em termos internos, como microambiente, pensando na sua estrutura, na sua infraestrutura, na prestação dos seus serviços, na sua cartela de clientes, mas sim identificando o posicionamento dessa empresa no mercado como um todo, frente principalmente a seus clientes e aos seus concorrentes. Então é por isso que ela é uma etapa bem importante e bem decisiva no plano de negócios. Bom, vamos continuar então. Esse capítulo de mercado de competidores, ele tem uma relação bem direta com o tópico de marketing, que nós vamos falar na próxima aula. Isso porque, com base no mercado em que a empresa está inserida, tendo conhecimento sobre o seu público-alvo e também a sua concorrência e de que forma ela se difere da concorrência, vai poder ser elaborado o plano de marketing e, mais do que isso, vão ser adotadas formas de promover o produto de uma maneira adequada, baseada no público-alvo dessa empresa e com base no seu potencial de mercado. Então, e quando a empresa estiver analisando então o nicho de mercado em que ela está inserido, é importante que ela se atente a alguns tópicos, como por exemplo, as tendências de como o mercado está segmentado. Então, de que forma o mercado está dividido? Quais são os segmentos desse mercado? Em qual desses segmentos ela pretende atuar? Vamos pensar em venda de automóveis. A venda de automóveis, né, o mercado automobilístico, é um mercado que apresenta números razoáveis nos últimos anos, em função da necessidade das pessoas, né, cada vez mais de adquirirem carro. Embora exista também um movimento contrário, né, a compra do automóvel e as pessoas que optam por utilizar transporte público e também bicicletas e outros meios menos poluentes. Mas o fato é de que o mercado automobilístico existe como um todo e esse mercado ele pode ser segmentado. Então, empresas ou concessionárias que atuam somente com venda de carros de luxo são um segmento do mercado. E aí é por isso que é importante a empresa ter esse posicionamento. Em qual fatia, em qual segmento desse mercado eu quero atuar? Porque embora a gente fale automóveis como um todo, o mercado, por exemplo, hoteleiro como um todo, mercado de alimentos como um todo, existem várias outras segmentações em que a empresa pode restringir a sua prestação de serviço, a sua venda de produto e, consequentemente, o público-alvo.
Depois nós temos as tendências do setor e do segmento. Isso é fundamental para que a empresa consiga se posicionar no futuro. É fundamental para que essa empresa tenha sucesso, ou é fundamental para que as chances de sucesso aumentem, que essa empresa também saiba quais são as perspectivas futuras para o seu setor e para o seu segmento. Isso porque daí ela vai conseguir já se posicionar no mercado de uma forma diferente dos seus concorrentes. Então, tendências de consumo, isso porque não só o segmento como um todo muda, mas o próprio consumidor também. Então, hoje em dia é muito comum a gente ver produtos que são veganos, então que não utilizam nenhum tipo de proteína, né, animal. É comum a gente ver produtos que não são testados em animais, produtos que são veganos. Isso porque é uma tendência de alguns segmentos de pessoas que adotaram esse estilo de vida busquem por esse tipo de produtos. Então, é uma tendência no consumo. Assim como, por exemplo, a utilização de transporte por aplicativo também é uma tendência de consumo, na qual muitas pessoas optaram por não ter mais automóvel em função, né, de custos com o próprio combustível, seguro, manutenção e vários outros aspectos que um automóvel exige, e optaram em grandes centros por utilizar Uber, transportes por aplicativo. Novos ingressantes no mercado. Quem são as empresas que podem ingressar no mercado e que vão colocar o meu negócio não a risco, mas que podem interferir na minha venda? Serviços e produtos, então, que podem ser substituídos. Aí, quando a gente pensa na substituição de produtos e serviços, estamos também falando, né, nas tendências, tanto do mercado quanto dos seguidores. E, por fim, pensar de forma estratégica nos seus fornecedores. Isso porque os fornecedores, eles têm um papel bem importante na empresa, se nós pensarmos que as nossas vendas, principalmente de produtos, se formos ou uma indústria ou uma empresa que comercializa, está diretamente ligada aos nossos fornecedores, porque se esses fornecedores atrasam entrega de mão de obra, entrega de produto para ser comercializado, a nossa empresa vai ter as suas atividades restritas, né, e diretamente atingidas. Então, é necessário que exista, sim, uma relação de comprometimento desses fornecedores para com a empresa. Agora que nós já falamos do mercado, então, das características desse mercado, do potencial de crescimento e dos segmentos dentro desse mercado, é importante a gente lembrar que é fundamental para a empresa que ela tenha delimitado o seu público-alvo, ou seja, essa empresa vai prestar serviços ou vai vender produtos para quem? Quem são os consumidores? Aí vocês podem pensar, mas isso faz diferença? Faz, e faz muita diferença, porque se a empresa conhecer os seus clientes ou os seus futuros clientes, ela vai conhecer informações sobre os consumidores do produto ou do serviço que ela estará vendendo. Então, quanto mais personalizadas forem esses serviços ou esse produto, maior será a chance de venda para esse público consumidor. Até mesmo porque a gente tem que pensar que a empresa ela não vai atender um público em geral. Alguns segmentos até conseguem, como por exemplo os mercados e supermercados. Existe um público que não é tão definido. Mas se formos pensar em uma empresa prestadora de serviços, uma empresa que vai vender algum produto muito específico, vai existir sim um público-alvo. Quem são os clientes que eu imagino que sejam o público da minha empresa? E aí é necessário a gente conhecer algumas características, como por exemplo, eu coloquei alguns ali: idade, sexo, renda, profissão. É importante que eu conheça qual é, por exemplo, a renda do meu cliente em potencial, para que eu consiga
precificar o meu produto de uma forma atrativa. De que adianta, por exemplo, se eu precificar o meu produto acima do mercado, porque o meu produto tem excelentes fornecedores, excelente matéria-prima, tem um diferencial de mercado, se o meu público-alvo não tiver uma renda que comporte a aquisição desse produto. Então, isso é importante. Quando nós falamos em pesquisa de mercado no momento anterior, né, a abertura de uma empresa, a pesquisa de mercado ela se destina justamente a conhecer o público-alvo dessa empresa. Quais são as principais características desses consumidores? Vamos pensar que nós estaremos abrindo um café, uma cafeteria. Quais são os produtos que esses clientes pretendem encontrar? Quais são os produtos que eles gostariam de comer? Que tipo de café eles preferem? Quanto eles estão dispostos a pagar pelo meu produto? E também é necessário saber alguns hábitos do dia a dia desses clientes. Quais são os principais horários que os clientes vão buscar produtos no meu estabelecimento? E o mesmo ocorre para a prestação de serviços. Então, quanto mais detalhado for o conhecimento e as informações que eu tenho sobre esse público-alvo, maior a chance de eu conseguir efetivamente satisfazer e trazer esses clientes para minha empresa. Então, ali algumas